mente. Tá vendo? Uma falha já que houve. É outro aparelho, é outro modo de trabalhar. É outro aparelho, outro modo de trabalhar. Então vamos continuar com a live. E ontem não deu certo por causa muitos ajustes que tem que fazer. E eu só para fazer também, não tenho outra pessoa para me ajudar, né? Lá dentro do quarto lá, filho. Não posso, eu tô aqui na live, comecei agora. Meu, meu Cristo. Espera um pouco, meu amado. Ele faz isso quase tudo. Bem na hora que nós vamos fazer as coisas de Deus, sempre tem uma interrupção, né? Quando é na igreja, não, eu já fecho as portas, aí fico no quarto fazendo, mas aqui em casa, vocês me perdoem, né? Então a live não deu certo. E esse aparelho aqui é um outro aparelho. Espero que vocês se adaptem com esse aparelho, ou me dá um like, uma visualização, ou também me ajudem a vencer, que para cair é fácil, mas para vencer é difícil, viu? Só com Cristo em nossas vidas. Amém? Então, meus queridos, eu desejo a todos uma noite abençoada. Já estou ouvindo falar no Natal, né? No Natal, na festa do Natal, que é uma das festas mais comemoradas que nós temos depois do São João, né? Aqui na Terra. E agora é o nascimento de Jesus. Simboliza o nascimento de Jesus. É um ato simbólico, porque eu não sei se Jesus nasceu verdadeiramente nesse dia, o qual vai ser festejado amanhã não, terça-feira, né? Mas já que os homens falam, traz essa tradição, então nós vamos caminhando eles segundo a tradição dos homens, dos pagãos, porque nós estamos na terra. Se nós estamos na terra, não é porque estamos na terra que vamos fazer tudo o que é errado, tudo que é pagão, não. Mas tem coisas que nós deixamos passar, que nós seguimos em reverência e respeito. Amém? E ainda mais coisas o qual é tocante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele não nasceu nesse dia. Tenho quase certeza. Também, se eu falar para você o dia certo, aí você vai dizer, aí que vai dar like. Pastor Ali sabe o dia que Jesus nasceu e a hora e o minuto, mas ele não deixou marcado o dia, a hora. Agora, segundo os estudiosos, quando os magos, aqueles magos viram a estrela de Davi, ele sabia que era o menino Jesus que tinha nascido. Ele vieram adorar ele com esmirra, óleos preciosos, com ouro, com prata, com coisas maravilhosas, entendeu? Quer dizer, então, que naquele tempo em Israel era um tempo de neblina, tempo de frio, mais ou menos. Não, mais ou menos, né? Eu não posso te explicar direito aqui, porque eu não tenho aqui o estudo completo sobre a árvore de Natal, o que significa aquela árvore, que aquela árvore tem com o nascimento de Jesus, aquela árvore tem.
É porque tinha muito pinheiro ali, não sei, eu também não sei, né? Eu não sei o que é que o, o ovo de Páscoa, o ovo da Páscoa de chocolate tem a ver com o nascimento de Jesus, que o ovo é grande, viu? Tem ovos grandes, tem ovos pequenos, mas a maioria, o prazer das crianças é receber o ovo grande. Receber o ovo grande, que tem mais chocolate, balas dentro, né? Agora pensa bem se tivesse um coelho para pôr um ovo daquele tamanho. Que coelho não põe ovo. Coelho, ele gera, nasce como que fosse a geração de uma criança. Não é verdade? Quer que tenha o ovo com a Páscoa, quer que tenha a ver a Páscoa com o coelho, quer que tenha a ver com o peru, o que é que tem a ver? Irmão, tudo é uma mistificação. Tudo é coisas colocadas para ganhar dinheiro, para entrar dinheiro. E para que possa fazer uma festa, mais ou menos, mas cada papado colocou, um papa colocou uma coisinha no meio, uma coisinha no meio, uma coisinha no meio. Cada um rei colocou uma coisinha no meio, um Herodes, ou também os sacerdotes, subsacerdotes, colocaram sempre coisas no meio para que entrasse dinheiro, para que entrasse o paganismo, para que entrasse o quê? Nesse meio? Para que entrasse a idolatria. Amém? Mas não estou dizendo a você que é pecado você fazer parte da Páscoa, comer o peru, não sei o que é que o peru tem a ver com a Páscoa, né? Eu não sei. Só sei que ali não tinha muito peru naquela terra. Ali era a cocheira. Era lugar de animal comer capim, né? E assim reverenciaram o nascimento do mestre. Mas peru não, eu sei que tem ali muito urubu. Urubu, né? Que é abutres, né? Os urubus, os corvos. Sim, vamos à conversa que nos interessa. Eu estou alegre por estar junto com vocês e peço a vocês que não esqueçam, o aparelho pode ser outro. A imagem eu não sei como é que vocês estão me vendo lá do outro lado. Só sei que é o mesmo pastor Daniel Nascimento. E o título das minhas mensagens, o título do programa, não é das mensagens, é do programa, é Palavras da Verdade. E conto com você. Se você me deixar o like, para mim é uma bênção. Se você visualizar o canal, é uma bênção. Se você assinar o canal, é uma maravilha. Nós vamos ter força para vencer o mundo. Nós vamos ter força para evangelizar esses 4 continentes do mundo e os 4 cantos da terra. Você não vê que União agora, teve agora há pouco tempo, há 1 hora atrás mais ou menos, que União, não sei como não aconteceu algum problema, alguma violência, alguma briga, não sei como, ou se teve também, e depois que os repórteres falam, né? Não vem dizer que você não sabe que estava jogando 2 times para ganhar um troféu. E tem mais uma coisa, esses 2 times que estão jogando para ganhar um troféu, isso é bíblico. Apóstolo Paulo, certa feita, ele diz assim, olha, o corredor, o olímpico, ele não é coroado se ele não competir. E só a coroa dele vem se ele chegar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Mas em primeiro lugar é a coroa de ouro, é a medalha de ouro, depois vem a de prata, depois vem o quê? A de bronze. Mas como é que você quer ganhar uma medalha de ouro? Já estou entrando em outra parte.
Como é que eu, a minha pessoa, quero ganhar uma medalha de ouro? E quero mesmo, quero. Mas isso eu tenho que ter motivo e tenho que plantar para colher. Eu tenho que fazer para colher. Tenho que fazer para ganhar. Se eu ficar lá sentado esperando pela medalha, a medalha não vem para mim não. Vem para aquele que chegar primeiro, que vai quebrar o cordão. O primeiro medalhista é o que ganha, o segundo já de prata, depois a de bronze. Mas é uma honra. Entendeu? Apóstolo Paulo fala nisso nas suas cartas, nas suas epístolas. Então, meus amados, é o que eu estou falando. Você vê, voltando atrás, quantas pessoas tinha naquele estádio hoje? Você pode dizer, pastor, está sabido, é? Que está assistindo aqui na televisão. Não tem uma televisão. Se você está assistindo, ou eu ou não, particular, nosso, e eu não aconselho ninguém perder tempo de estar assistindo um jogo. Melhor é você estar memorizando um versículo da Bíblia. Que isso aí é um prazer da carne. Quando passar um mês ou 15 dias, esse prazer já acabou. O título. Raíssa, filha, a mensagem. Ô Raíssa, minha filha, já que você entrou na live no YouTube, na live para o YouTube, vê como é que está saindo a minha voz e fala para o pai, e vê também como está saindo a imagem desse celular. Se a voz está muito baixa, mais baixa do que o outro, ou se também a imagem está pior do que o outro. Se estiver pior do que o outro, vou ter que de arrumar outro. Sim, meus queridos, voltando ao assunto. Você vê quantas mil pessoas estavam no estádio de futebol para ver 22 pessoas correrem atrás de uma bola. Correr não, que dois fica parado, né? Para defender o gol. Mas os outros estão tudo correndo. É atacante, é defesa, é zaga, é tudo. Estão tudo correndo. Para ganhar a coroa, para ganhar o troféu. Sabe quanto eles ganharam naquele troféu ali? Não é só por causa da conquista, não. Primeiramente a conquista. Mas segundo, os milhões. E depois os cachê que vem para ele, é um carro de luxo, ou uma medalha de ouro. A medalha de ouro ele já recebe. Quando está sendo coroado naquela hora, coroado não, quando está recebendo as honras naquela hora, estão recebendo já a medalha de ouro. O segundo, ficou em segundo lugar, a medalha de prata. Você entendeu? É muito milhões, bilhões para correr atrás, não é de uma coroa que é para a vida eterna, não. Não é uma coroa para a vida eterna. É atrás de uma bola redonda para chutar. Se acertar na rede, conquistou a glória deles aqui na terra. Tem uns que se rasgam. Olha, eu estava olhando aqui e olhando a televisão aqui. Meu filho também gosta muito de jogo também. Eu não sou fanático e também não gosto de assistir, não. E também, se eu falar que não gosto de assistir, sou um mentiroso. Tem vezes que está ligado, ele está assistindo, eu nem live faço. Deixo ele assistir. Assistindo também, fico olhando. Algumas partes, tem vezes que eu vou deitar, tem vezes que eu não estou com pensamento, vou meditar no versículo para trazer para vocês e para mim a meditação. Mas olha bem, ali tinha uma cidade dentro daquele estádio. O Maracanã é para 80 mil pessoas.
Você vê cidade aqui no interior de São Paulo que não tem 80 mil pessoas. No interior de São Paulo que não tem 80 mil pessoas. No DDD 19 aqui na parte de Campinas, que abrange quase 80 cidades, tem cidade que só tem 30 mil pessoas, tem cidade que só tem 5 mil pessoas, tem cidade que tem 10 mil pessoas, tem cidade que tem 100 mil pessoas, tem cidade que tem 230 mil pessoas, que nem aqui em Hortolândia, quase 230 mil pessoas, mas é raros. Campinas, com 1 milhão, quase 1 milhão e 800 mil habitantes, já é uma metrópole, Campinas. Ela abrange todo o DDD 19. Mas olhe bem, eu estou falando no campo. Ali é a capacidade para 80 mil pessoas. Nem todos pagam, né? Porque ali tem o filhinho da vovó, né? Tem os chegados, tem os políticos, é isso aí. Mas dizer que 75 mil pessoas pagou. 70 mil pessoas, o ingresso mais barato ali, eu não sei decifrar, não sei, eu não posso nem falar, porque eu não vou falar uma coisa que eu não sei, mas tem ingressos ali que é de camarote que é 200 mil reais. 200 mil reais não é mais, né Davi? É ingresso que é 200 mil? Não, mas camarote é mais caro. Olha quantos milhões! Entendeu? Agora volto eu para você, em castelhano, a minha persona para vossa persona, para ti. E você não tem coragem de deixar, sabe o quê? Não tem coragem, muitas vezes, de deixar nós, irmãos, que deviam mais nos unir, mais e mais, não tem coragem de deixar um like para outro irmão que está lutando para fazer a obra de Deus, para ser salvo e para lhe ensinar a verdade, para fugir dos Covid ladrões e para fugir desse mundo que é passageiro, porque todas as glórias que o homem está ganhando agora, nesse momento agora, tapinha na cabeça, está ganhando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, jogadora está ganhando isso, mas depois isso passa, a glória do homem passa. Eu vejo tantos no YouTube aí, que eu não quero que isso aconteça. E os milhões foi para onde? Agora tá onde? No lixo. No lixo. Da riqueza para a miséria. E eles não têm dó de colocar esse nome. Da riqueza para a miséria. Da riqueza para a pobreza. No lixo, como Jó se encontrou no lixo. No lixão, se coçando com caco de telha. Mas Jó não tinha motivo para isso. O Senhor o provou. E esses que têm motivo para isso, que a glória dele é só naquilo, ele morre de depressão, ele morre de angústia, ele não chega à idade madura para morrer, porque ele pensa no ídolo que ele era, e agora acabou. Muitos sabem fazer fortuna com aquele dinheiro, mas assim mesmo, aquela fortuna, ele já passou a glória dele, ter aquela fortuna, ainda é lembrado, porque é muito milionário ou bilionário, mas daqui a pouco se vai, que nem eu, me vou também, pronto, esqueceu de mim. Meus filhos ainda lembram, mas os netos já não lembram mais quem era vovô. Depois, quando chega a terceira geração, os bisnetos nem sabem quem era Daniel, que a minha pessoa nem sabe. A glória do homem é passageira. Agora eu fico olhando onde eu quero chegar, que ali a pessoa tem coragem de deixar 100, 80, nas classes mais baixas, 200 mil para estar num camarote. Aí você, para deixar um like,
para um homem, não vou dizer homem de Deus, que para mim isso é muito orgulho para mim, isso aí. Um homem que está lutando pela salvação e pela coroa da vida e que tenta ser homem de Deus, não tem coragem de deixar um like, não tem coragem de visualizar o canal, não tem coragem de quê? Eu tô com 35 não é visualização, tô com 35 inscritos. Se vocês quisessem, eu estaria com 1000. Se vocês quisessem, eu estaria com quanto? Com quanto? Com 2000. Se vocês quisessem, eu estaria com 300 mil. Eu estaria com 100 mil. Porque o Maracanã daquele é 80 mil pessoas. Cidades que eu mesmo estive e coloquei na televisão. Cidade onde eu passei, só cidades pequenas. Indo para Minas Gerais. No sítio de meu genro. Com o meu carro. Fomos levando uns utensílios para ele lá, né? Mudancinha, coisinha pequena na carrocinha, né? Que meu carro tem engate. E você não tem coragem de deixar, de se inscrever no canal. Como é que nós vamos vencer essa vida? Não sei se vou entrar na palavra. E estou entrando na palavra. Como é que nós vamos nos unir? Jesus certa vez falou, olha, eu estou indo para o Pai. E estou deixando vocês estão numa comunhão, vocês nunca viram eu brigando aqui com ninguém não. Só chamei Herodes de raposa, porque ele estava me xingando e me humilhando e querendo colocar eu para correr, e soldado atrás de mim, e eu não saía, porque só saía na hora certa. E disse para ele, fala para aquela raposa, não vou deixar dizer o restante que ele falou, para aquela raposa, que a raposa tem que ouvir. E outra coisa que ele falou, e o filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça. Agora fala para aquela raposa que eu expulso o demônio também. O próprio Jesus falou. Jesus não estava preocupado com bens terrenos não, porque os bens terrenos tudo é dele. Você vê, Pedro lança a rede, mais de 150 mil. Peixes grandes quase rompe. Mas Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Lança a rede, Pedro. Aí Pedro falou, segundo a tua palavra, que eu te conheço, vamos ao mar, mas ao fundo vamos lançar a rede. Mas não desse lado aí não, Pedro. Do lado direito. E a rede veio rasgando, mas não rasgou não. Tantos peixes que ele falou, passamos uma noite todinha, tantos peixes que eu acho que eles ficaram até, dava para ele passar até um ano sem trabalhar. Eles, os apóstolos. Jesus, quando ele manda, ele fazer, ele cumpre com a sua promessa. Jesus, quando manda fazer, ele dá a bênção. Quando manda fazer, é porque ele é capacitado para te dar a bênção. Se ele te prometeu algo, ele vai te dar. Mas se ele não te prometeu, não vai te dar. Que tem muitos profetas aí que estão dizendo que Deus prometeu tudo, mas Deus não falou nada, não foi Deus que falou. É ele que falou, então ele que dê. Nunca se cumpre. Tomar um pouco de água, que eu até comer um pãozinho salgado. Escutaram o fogo? Emoção. Essa emoção é da carne. Hoje, amanhã, depois passa.
A nossa emoção é eterna. Toda vez que nós buscamos o Senhor, essa emoção ela está vigorada dentro de nós. Porque é o Espírito Consolador que nos dá alegria. É o Espírito Consolador que nos dá paz. É o Espírito Consolador que nos convence do pecado. Vocês compreenderam? Mas vamos trazer as coisas de Deus para as coisas do mundo. Fazer uma ilustração. Uma ilustração. Uma ilustração. Vamos voltar de novo. Aí eu contei 22 jogadores, mas tinha um juiz também, juiz e tem mal os bandeirinhas, né? Mas jogadores são 22, 11. Todos estão alegres, até o que ficou em segundo lugar está alegre, porque não está muito alegre, porque não pegou a taça de ouro que queria para o seu clube. Mas quantas taças ele não já ganhou também? Quantas glórias ele não já teve também aqui na terra? E passou, e a glória de Deus é eterna. Em vez de nós estarmos aqui pedindo ao irmão, assine o canal. Assine o canal Pastor Daniel Nascimento. Programa Palavras da Verdade. O tema, agora eu vou colocar tema também, viu? Estou sempre aqui, não é por uma obrigação não. Estou aqui porque eu gosto. Porque eu gosto. E eu sinto que tem muita gente necessitada. Amém, meus amados? Mais de 80 mil estava no Maracanã, que é o estado maior do Brasil, um dos estados maiores do Brasil. No Coliseu, em Roma, quando colocavam os profetas, os discípulos, para ser rasgados pelos leões, para ser mortos ali tinham o quê? 50 mil pessoas. Que inteligência já tinha aquele Herodes, né? O César, para fazer aquele artefato, né? Fazer aquele Coliseu, que hoje ainda tem lá em Roma, uma parte dele. Não tão sofisticado que nem esse é agora. E agora é 80 mil. Tem estádios aí no mundo que ele tem capacidade para mais de 100 mil pessoas. É uma cidade completa. E eles estão tudo junto ali, lutando e torcendo por uma camisa, torcendo por um clube. E nós aqui, de vez de torcer um pelo outro, para pregoar a palavra para Cristo Jesus e para ganhar as almas, não fazemos isso. Agora que você não vai me deixar o like mesmo, né? Eu prego um pouco, não é áspero, nem pesado. Eu prego aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que primeiramente é para mim. Mas eu não sou dividido, não. Eu não estou em cima do muro. Eu não estou tomando conta de uma igreja do Senhor e envolvido com as coisas do mundo, não. Na roda dos escarnecedores. Não estou envolvido com as coisas de Deus e também envolvido com as políticas aí. Não sabe onde é que fica, morrendo ou se matando até pela política e ensinando para o povo que aquilo é normal. Não é normal. Ou você é um político ou você é um cristão. Eu não estou, não estou falando mal de político, nem tenho nada contra a política, contra o político. Eu tenho contra ele ser político e estar no púlpito de uma igreja, tomando conta de um rebanho, ou ele é uma coisa ou ele é outra. Ele não pode ser duas coisas, ele não pode servir a Deus e a servir a Mamon, que é o diabo.
Já que não tem ninguém que fale isso, eu falo. Daqui a pouco vou arrancar a minha cabeça, viu? Mas mata é a carne, o espírito volta para Deus. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre a gratidão. Enquanto Deus te dá saúde, cada homem bonito ali, forte, ali, torcendo, cada moça linda, bonita, chorando. Oh, e quando a câmera foca nela, e que chora mais ainda, por uma idolatria, por um time de futebol, ou pelos ídolos deles. Se essas lágrimas verdadeiramente de coração fosse para Cristo, como que o mundo estaria mudado mais e mais? Hã? Mas você tem que coragem de chorar por uma camisa, por um adesivo que está no peito, ou pelo nome. Mas você não tem coragem de chorar por Cristo, tem? Escreva, Pastor Daniel Nascimento, Palavra da Verdade. Deixa o like, me ajude com like, para nós mencionar a pura e verdadeira palavra de Deus. Nós só falamos em roubo. Nós só falamos que adultério, estrupar é adultério, é pecado de morte, Nós falamos que cobiçar é pecado de morte, adulterar mas o Senhor, a tua misericórdia, que enviou o seu Filho amado, que nós não morremos literalmente, mas espiritualmente morremos. Aí, com o rosto no pó, nós colocando o rosto no pó, vamos ver se o Senhor tem misericórdia para nos dar o Espírito de volta. Porque antigamente era morto apedrejado. Você não viu a mulher em ato de adultério? O homem deixaram escapar. Mas já toma tudo com paralelepípedo na mão. Não existia nem paralelepípedo, né? Com pedras na mão para esmagar a mulher. E ainda mais irritando ao mestre, dizendo: e agora? Pegamos ele. Aí, jogou no pé dele. Essa mulher estava em ato de adultério. Se fosse eu, dizia só ela. Sozinha ela não estava. Estava com alguém. Ou com outra mulher ou com outro homem. Então, por que não trouxe os dois? Porque só ela não tem valor. Mas não, ele escrevendo ali, calado ficou. Olha que sabedoria. Mas pela lei de Moisés, está vendo que Jesus estava embaixo da lei ainda? O Novo Testamento começou depois da morte de Jesus e a ressurreição dele. Começou mesmo sendo pregado em Atos dos Apóstolos. Mas pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada e morta. Fosse eu dizia assim, mas cadê o homem? Traz o homem também. Talvez o homem era até parente deles. E eu penso também assim, talvez aquela cidade era uma cidade pequena. Eu penso, a minha ideologia, não está escrito na Bíblia. A cidade era pequena e umas 100 pessoas rodeou para matar ela, para fazer aquela palhaçada, para matar ela e para querer matar Jesus também, que ninguém é bobo. Nós sabemos da maldade deles. Se Jesus apoiasse ela, ele ia apedrejar Jesus, que estava indo contra a lei de Moisés. Não era isso? Os apóstolos, obviamente, não estavam ali naquela hora e não podia fazer nada, nem os 70 discípulos. Talvez nem estava naquela hora. Mas cadê o homem? Jesus nem perguntou. Quando levantou, aquela cidade era pequena, e cada um, eu fiquei uma vez de noite pensando nessa passagem.
Cada um de noite ficou pensando: olha, eu conheço a tua vida, viu? Tu tá fazendo isso com a filha de fulano. Olha que tu tá roubando o carneiro de fulano. Olha que tu tá roubando a cabra de fulano. Olha que tu roubou a cerca e levou tantos cavalos. Olha que tu tomou a terra de fulano. Cada um conhecia a vida do outro. Todos eles eram pecador pior do que a mulher. Jesus só disse uma palavra: olha, escrevendo no chão, aquele santo, meigo, escrevendo no chão, só olhou para eles e falou, olhou bem para ele, rodeou assim a cabeça e falou: quem dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Tinha vezes que um estava saindo com a mulher do outro, saindo com a irmã do outro, que nem Filipe, o irmão dele traindo ele com a própria irmã, que João Batista falou a verdade, arrancaram a cabeça de João Batista. Verdade dói. Como é que você pode apontar uma coisa que você mesmo não vive? Como é que eu posso apontar um pecado de alguém se eu mesmo sou pecador? Agora, perdão, aconselhar é outra coisa. Se a pessoa der ouvido, tudo bem. Quiser ficar na igreja, tudo bem. Mas se ele quiser ficar na igreja daquele jeito mesmo, nós chamamos a cúpula da igreja, cúpula não, os irmãos, a cúpula de obreiros, fazemos uma reunião e ali nós fazemos com ele o quê? Você se arrepende do seu pecado? Não vai tornar a fazer? Se ele falou que vai, então mediante as testemunhas que está ali, ele não é mais cristão. Está em nosso meio, mas não é mais cristão. É considerado bastardo. É considerado filho do diabo. Porque ele está fazendo uma coisa errada e quer insistir com aquilo. Se ele quer insistir com aquilo e ficar no canto errado onde está fazendo, não. Mas ele quer ficar no meio das ovelhas. É como lobo no meio das ovelhas. 37 minutos e 44 segundos que eu já falei. Sim, eu vou ler um versículo. Vamos orar primeiro. Parou maus fogos, ó. Você já deixou o like? Deixa o like. Eu não sou mau assim não, meu rosto pode ser. É o meu jeito de mencionar a palavra. João Batista já pregava assim: raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não estou chamando ninguém raça de víbora. Eu estou dizendo que João Batista pregava. Já João, que era o profeta do amor, profeta, Jesus amava todos que ele nos ama. Mas o que ele mais amava era João. João dormia com a cabeça no ombro dele muitas vezes. E João era irmão de Jesus. João era irmão de Jesus. Em espírito e de sangue também. Não tocado por homem. Que Jesus não foi tocado por homem. Amém, meus amados? João já dizia assim: filhinhos, não pequeis, filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado, Jesus, o ressurreto. Ele intercederá por vós. Isso aqui é um amor. Então quer dizer que eu não sou rude. Eu tenho uma parte de amor e tenho uma parte também que eu entrego aquilo para mim mesmo. A palavra dura, mas é para mim mesmo. Eu não tenho o costume de dizer que aqui tem muitas carapuças que primeiro não é boné. Muitas toucas, não, muita carapuça, que a primeira caiba na minha cabeça, que a primeira entre na minha cabeça, que sirva para mim.
Se coube na sua cabeça, está cabendo na sua cabeça, é que Deus quer que você entre mais pelo caminho. É que Deus quer que eu entre mais pelo caminho. É que o Senhor quer que eu se chegue mais a Ele. E o Senhor quer que você se chegue mais a Ele. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós. Não é verdade? Isaías 55, também, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Mas enquanto nós vamos entrando no mundo, o mundo vai nos afundando. Se nós já fomos limpos do mundo, se começamos a entrar pelo mundo, não só uma coisinha, só aquela coisinha é um abismo. Daqui a pouco você está dentro do buraco, sem saída. E eu também, se eu não vigiar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor, meu Deus Pai, aqui estamos nesta noite, meu Pai, agradecendo por mais uma noite passada que passamos em Tua presença. Dormimos com o Senhor e acordamos com o Senhor, que o Senhor enviou os seus para nos guardar em Sua presença. Tem nos livrado. Pai Santo, guarda toda a minha família em Tua presença, guarda todos meus filhos em Tua presença, todas minhas filhas, todos meus filhos, todos em geral, aqueles que estão aqui, aqueles que estão mais longe, aqueles que estão precisando ali, meu Pai, o Senhor sabe onde, meu Pai, aleluias. Senhor, guarda em Tuas mãos, livrando do mal, guarda minha esposa, meu Pai, guarda sua irmã, guarda seus irmãos, sua família, guarda todos os nossos filhos, Pai Santo, e nos dá sabedoria, nos dá graça, para verdadeiramente, meu Pai, glorificar a Ti em espírito e verdade, e Te adorar na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, Te agradeço por tudo que eu tenho feito, e Te peço, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoa os pecados da minha esposa, perdoa suas falhas, perdoa os pecados dos meus filhos, perdoa suas falhas, perdoa os pecados de toda a minha família, Pai Santo, e suas falhas, e nos perdoa, Pai Santo, e fica conosco, mais e mais nos dando a Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, eu estou me acostumando com esse celular, viu? Agora, não sei se vocês estão, se a luz aqui é muito forte, se devo ir mais para lá. Eu acho que devo ir mais para lá para ficar mais escuro. Na próxima eu faço isso. Aqui, em São Lucas, nós sabemos que Lucas era médico. E Lucas se converteu ao Senhor Jesus, porque ele viu que a medicina moderna naquele tempo, não fazia um terço do que Jesus fazia. Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava leproso, e não tinha solução para isso. Jesus abria olhos de cego, Jesus curava gente que nasceu já deficiente, paralítico, fisicamente, de nascença, e a medicina moderna não faz isso, não fazia isso, e nem faz agora também. Tem doenças que a medicina moderna não cura, que nem o HIV, a lepra. Eu não posso te falar porque é uma doença também que eu não posso entrar nela agora. Entro na parte de antigamente, que não tinha cura, já tinha o lugar dos leprosórios, porque não tinha cura. Quem se achegasse àquela pessoa ou ficasse muito perto dele, ficava leproso também, e ia caindo os pedaços da pessoa, um dedo, e afundando tanto aquele couro grosso que ardia, coçava, de repente caía um pedaço daquela parte. Era coisa triste, e hoje eu não sei se tem cura ainda ou não. Eu sei que tem cura a milhões de doenças, que naquele tempo não tinha cura.
E o Senhor veio naquele tempo mesmo para mostrar que ele é o médico dos médicos e Senhor dos senhores e curador dos curadores, dos enfermos. Curadores daquele que diz que é curador, e ele cura até aquele curador e cura o enfermo também e ressuscita o morto e tira o aparelho que está sobre a boca dele e diz assim: senta, que o teu câncer foi embora, a tua tuberculose foi embora, porque ele é Deus. Até o câncer hoje em dia, se não cuidar logo, não tem cura. Mas para Jesus tudo é curável. Não tem nada impossível. Então vamos ler aqui. Aí Lucas viu aquela maravilha e Jesus falou: segue-me, Lucas. Ele começou a seguir também. Fazia a medicina, mas se preocupava mais em aprender com Jesus. Lucas era médico. Está aqui, capítulo 17 de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Onde, olhe bem, escute bem com atenção, que dá para me enxergar ainda, viu? Um pouquinho, mas dá. A cura de 10 leprosos. Tá vendo onde foi que eu entrei? Onde Deus me deu? Indo ele... Olha, eu não vou parar versículo por versículo, tal versículo. Não, vou ler completo, porque senão as horas vão ser muito prolongadas. Indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Na sua pode ser: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. A mesma coisa, por causa da filiação. Jesus veio da linhagem não, Jesus veio da linhagem de Davi e Davi veio da linhagem de Judá. Mesma coisa. Agora, aqui eu estou indo eles, o 14, Jesus, não, eu li o 13, clamou: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. No 14, Jesus vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, sinal de humilhação, viu? Dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Deu uma interrogação. Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse, para que é Jesus falando, para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tá vendo que tem que ter fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que palavra bonita. Eu estava falando de multidões e multidões e multidões, que ali eles se unem para gritar numa só voz, pelo time dele. Outra multidão pelo time dele. Ali está 80 mil pessoas ou mais. E na mulher samaritana, quando Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um olhou para o outro, outro olhou para o outro, falou: lembra do que tu fizeste de madrugada? Lembra do que tu fizeste uma semana atrás? A outro disse assim: e lembra do que tu fez há um ano atrás? Lembra de... todos eles tinham pecado. Como é que ele quer crucificar a mulher? Por causa de uma lei, que a lei era pesada.
Eles não conseguiam vencer, levar a lei ao pé correto, não conseguiam. Por isso que tem o Novo Testamento. Nós não estamos andando segundo a lei, estamos andando segundo a graça e a salvação, que é em Cristo Jesus. Por que você traz só a parte da graça, uma parte da graça e outra parte da lei, e faz aquela salada de mistura aí, mistura tudo com tudo? Deus não se agrada disso não. Jesus, o Eterno, enviou seu filho e foi para isso mesmo, para separar, porque ninguém conseguia vencer a lei. E por que você quer andar na lei agora? Fala para mim. Por que tu queres andar debaixo da lei agora, se os homens que andavam com Deus muitas vezes pecaram? Olha, se um deles não tivesse pecado, Enoque andou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si. Abraão foi chamado para eleger uma grande nação, para dele surgiu uma grande nação, que foi a nação de Israel. Moisés foi chamado para libertar o povo. Jacó para ter as 12 tribos, que até hoje vigora. Todos teve um propósito. Isaac, deitado no altar para ser crucificado pelo próprio pai. Crucificado não, perdão. Ser imolado com o cutelo pelo próprio pai. Abraão, ele já em lágrimas, eu creio que nessa hora ele estava na depressão, ele estava numa angústia, ele disse, mas meu Deus, não vai deixar eu fazer isso com meu filho? Deus não vai deixar eu fazer isso com meu filho? Até o filho dele perguntou, pai, a lenha e o fogo aqui estão, e o cordeiro? Porque para fazer sacrifício, tinha que ter um animal para derramar o sangue. E Jesus fez por nós, não sendo animal, sendo santo, sangue puro. E por que você quer trazer as coisas da lei para a graça? Viva na lei, porque você vivendo na lei, Jesus não veio para você. Mas eu já te dou um conselho, viva na graça. Viva na graça, porque na graça Jesus veio para você. Mas não fique em meio termo, não. Mas na lei de Moisés era assim. Quem falava isso era escriba, fariseu, saduceu, religiões, escriba, doutores. Escriba eram os doutores da lei. Era o que escrevia a Bíblia. Mas eles pegavam os pergaminhos que estavam escritos há muitos anos nas cavernas, ou nas sinagogas, descobria e escrevia que o Senhor mandava. E por quê? Qual caminho tu queres andar? Na lei ou na graça? Eu te digo, não ande na lei, não. Porque a lei ninguém aguentava. Ninguém suportava. Eu falei nesses homens todinho. Abraão, Jacó, Isaac, mas nenhum deles, Isaías, homens, Moisés, homem purificado por Deus, mas nenhum deles teve capacidade, sabe de quê? De ser levantado para o Novo Testamento, ser escolhido para o Novo Testamento. Moisés pecou, Abraão pecou, Sara pecou, Josué pecou, todos eles pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito aqui nas cartas de Paulo, em Isaías. Você entendeu? Por isso que tinha que vir uma pessoa que não tivesse pecado, puro, santo. E aqui na terra não tem. O mais perfeito que tinha aqui na terra ainda era impuro. Não precisava Jesus enviar seu único filho.
Só porque você pensa que Jesus dizia, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas ressuscitou porque ele venceu a morte, porque ele venceu o diabo, porque ele não pecou. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele não tinha vencido a morte. Nós estávamos destruídos, que Deus, a intenção de Deus era destruir a humanidade, por causa do pecado. Mas aplaudir no campo, você sabe. Eu vi jovens bonitas chorando que nem bebê, rasgando até a roupa, de tanta, sabe, misericórdia. Homens com o filho no cangote aqui para ver, chorando, e o filhozinho fazendo o mesmo que ele, porque estava copiando ele, porque estava como é que se diz? Na sensibilidade dele, sem saber nem por que estava chorando. Outros como é que se diz, com rosários na mão, olhando para cima, pensando que Deus está se agradando daquilo, ou que Deus vai. Ganha quem quer, aí é de vocês, rapaz. Aí é de vocês, se vira. Deus foi, creio eu, que nem até Pilatos. Lavei as minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Aí é vocês. Mas Pilatos podia salvar Jesus. Sem que ele veio para morrer. Se Pilatos o salva, quer dizer que Jesus não passava pela cruz, nós estávamos tudo condenados, tudo mortos. Pilatos tinha que naquele sinédrio lavar suas mãos e deixar, olha, esse Jesus não é de vocês, ô Caifás, ô judeus, esse Jesus é de vocês, ele não é romano, vocês são cativos de Roma, mas ele não é romano, então vocês que julguem, vocês mesmos. Então, quem matou Jesus foram os próprios judeus. Os próprios judeus foi quem mataram o próprio mestre. Não creram que ele era e é o Filho do Eterno. Vamos ler a palavra, né? Queria ter o dia todo para falar com vocês, mas você não ia assistir essa live porque ia passar o dia todo. Ia ser um estudo. Vamos aqui. Jesus foi para uma festa de judeus, o qual ele fazia parte. Olha aqui, ó. No primeiro versículo, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Tá vendo? O primeiro versículo, 17, versículo 11. Se você está me acompanhando, olhe no versículo 11 o que é que fala. Se falar algum versículozinho interpretado de outra maneira, mas aceite, pegue o dicionário e leia que o significado é o mesmo, porque o linguajar agora é mais novo. O meu também já é mais diferente. Antigamente era só João Ferreira de Almeida. Era só uma linguagem só. Agora tem mais de 30 versões da Bíblia. Tem até Bíblias que está escrito mentiras nela, que eu já vi. Então tome cuidado da Bíblia que você vai ler, viu? Que eu faço estudo de Bíblias. Agora eu não estou fazendo não, mas eu ainda tenho lá dentro do quarto, mas Bíblia eu fazia muito anteriormente. Olhe bem, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. A Galileia tudo bem, é porque Samaria é uma província, uma província da Galileia, você entendeu? Ele tinha que passar por ali. Mas você não vê que os judeus não se comunicam com os samaritanos? O que é que Jesus tinha que passar por meio de Samaria? Não podia ser apedrejado?
não podia ser morto. Ali antigamente era a capital de Israel. Ali foi Acabe que fez o castelo dele em Samaria, porque ele teve divisão com o povo das tribos de Jacó. Aí 10 tribos rebelou junto com ele, foi morar em Samaria. Ficou 2 cá, Judá, e qual é a outra tribo que ficou em Jerusalém? Já eu me lembro. É profundo isso. E eles não se comunicavam, se odiavam, sendo irmão de sangue, de sangue. E Acabe lá fazia as coisas dele, oferecia sacrifício aos deuses dele, aos deuses de Jezabel, aos deuses estranhos, fazia a maior nojeira. E o rei Cá, que era o rei Josias, não me lembro, ele não aceitava, ele temia Deus, não concordava. Então os samaritanos aqui, é porque era de Samaria, eles eram inimigos dos judeus, por causa de Acabe, por causa daquele rei péssimo, não valia um centavo. Eu, quando morrer um dia, eu não quero ver Acabe não, viu? Não sabe que eu não quero ver Acabe, porque ele vai estar no inferno. Eu tenho certeza que ele vai estar no inferno, pelas maldades que ele fez, e a mulher dele, a Jezabel, que até foi comida pelos cães, só ficou a palma de mão de fora. Tanta maldade que fizeram. E eu não quero ir para o inferno, quero ir para um lugar de descanso, de glória, para o dia do arrebatamento da igreja. Sim, voltando ao assunto. Você, meu amigo, deixa o seu like no programa Palavras da Verdade. Deixe a sua visualização, Pastor Daniel Nascimento. Não estou te pedindo um pix. Não estou te pedindo uma oferta. Quero apenas que vocês me ajudem a nós chegar aos 4 cantos. Mas já tem tanto... Mas a verdade pura e verdadeira. Outros tem homens que estão pregando também a palavra pura e verdadeira. Mas eu estou preocupado comigo, a palavra pura e verdadeira que o Senhor está me entregando para eu entregar para você. Não quero ser culpado pelo seu sangue. E confira comigo na Bíblia tudo que eu falar. Porque Jesus tinha que passar por Samaria? Porque ele ia pela Galileia, que era mais perto, cortando o caminho. Vocês entenderam? Agora diz assim. Então, deixa eu tirar esse controle daqui por causa do vento. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Tá vendo? Entrando em certa aldeia de Samaria, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. A doença que não podia, ele já tinha, olha, antigamente em Israel, tinha o lugar já chamado leprosório. Leprosório. Ali só ficavam os leprosos. Os parentes vinham, trazia sua comida, deixava numa certa distância e ficava olhando eles de longe, né? E conversando, batendo papo, mas de longe. Nem do lado que o vento viesse, para que aquela pessoa não fosse contaminada. Aquela pessoa dormia ali, levava a esteira, alguma coisa, dormia ali, mas aquele que foi levar, ele tinha que voltar, para não se contaminar com aquela doença que não tinha cura. Você pode ver Naamã. Qualquer dia eu vou entrar na pregação sobre Naamã, os 7 mergulhos de Naamã, que ele era leproso de um braço direito. Sim, meu amado, voltando ao assunto, aí Jesus entrou numa cidade. Quando chegou na cidade, tinha 10 leprosos. E os leprosos não podiam se aproximar das pessoas para não contrair aquela doença para os outros, porque senão eles eram apedrejados e mortos.
O que é que eles fizeram? Você viu aqui? Vou mostrar para você o que é que ele fez. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, quais pararam de longe. Está vendo que não se aproximou de Jesus? Estão vendo aqui? Que Jesus era santo, não podia tocar em nada imundo. Jesus veio para trazer a cura, a maravilha, os sinais. Ele veio numa certa distância de 10 metros ali, pararam. Olha a reverência, porque senão o povo podia matar ele. Pararam. A reverência. Muito bonita essa parte. E muitos cristãos não têm nem reverência na casa de Deus quando entra e nem quando sai. Sai brigando, sai com ciúme. Era eu que tinha que fazer aquilo, era eu que tenho que fazer aquilo, porque ungiu fulano, não ungiu eu. Ô meu amado, unção não vai levar ninguém para o céu, não. Quem vai levar você para o céu é a sua paz com Cristo, é a sua obediência, a minha obediência. Agora, olha aqui. Aí pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Que coisa linda. Na sua introdução, Jesus, filho de Davi, porque veio da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. Tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-os aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Isso é um poder maravilhoso, inastimado. É um poder sem explicação. Não é truque, não. Que nem os ilusionistas fazem, que nem os mágicos fazem, não. Que é realidade. Jesus já estava conhecendo os corações dele, já sabia o coração deles. Já sabia o que eles iam pedir. Jesus, filho de Davi, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu sei que eles querem ser curados. Aí eu acho que os discípulos de longe, o pessoal de longe, falaram assim: o que é que eles estão pedindo? Que eles cobriam a roupa para ninguém ver aquela lepra, né? Jesus falou: olha, volta e mostra-te aos sacerdotes. Está vendo que Jesus estava segundo a lei naquele tempo? Para mostrar aos sacerdotes o que foi acontecido. Que ele curou ele. Que ele curou os 10 leprosos. Porque ele só sabia que ele ia atacar Jesus, matar Jesus. Quantas pedradas que você não leva durante o dia? Quantas pedradas que eu não levo durante o dia? Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Seu sangue tem poder, Jesus, sobre nossas vidas. Volta daí mesmo. E te mostra os sacerdotes. Aí eles voltaram e falaram: mas os mestres não falam, nem mandou a gente pegar em água, em alguma coisa, não fez nem nada. Aí no meio do caminho eles foram sentindo que a coceira estava indo embora. Quando olharam, falou: meu braço está, a neve do braço, o rachão do braço ficou bom. Estou meio que uma pele de criança. Olha meu corpo, eu estou curado. O outro falou: estamos curados. E com a mesma roupa que estava a lepra ainda, eles não tiraram. Isso aqui é um milagre. Aí os 9 não foram nem se apresentar aos sacerdotes. Não ia nem se apresentar aos sacerdotes. Nem foram se apresentar aos sacerdotes os 9. Nem foram se apresentar aos sacerdotes os 9. Desviaram o caminho e disseram assim: vamos para casa, vamos para outro caminho. Vai chamar um pouquinho aí, por favor. Aí foram por outro caminho.
Mas teve um que teve consciência, disse assim, não, eu vou agradecer aquele homem que me curou, porque é um homem santo, ele é o Messias, ele é o verdadeiro, ele é o Salvador do mundo, vou voltar para o curar, para o agradecer. Até um pouco de água, né? Quantas vezes alguém fala o bem para você e você não sabe nem agradecer? Apesar de nós fazermos o bem para alguém, não é para receber galardão aqui não. Isso é um dever nosso, sermos bons, fazermos o bem para os outros, para os irmãos. Mas ao menos agradece. Vamos ver o que foi que aconteceu. Os 9 foram embora. Indo eles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Tá vendo? No versículo 15. Ele vendo que ficou bom, curado, que a criança veio glorificando no meio do caminho. Eu acho que esse cara enlouqueceu. Tô curado, que maravilha, glorificando a Deus, e quantas bênçãos que você recebe e não glorifica a Deus, não agradece a Deus, quantas vezes que eu sou abençoado e não abro a boca para agradecer a Deus, naquele momento digo, vou agradecer, depois eu esqueço. E você? Quantos livramentos Deus tem te dado? A você, a seus filhos, a sua família? Quantas vezes Deus tem abrido as portas para você e você está próspero aí, apesar que eu não prego prosperidade não, viu? Quem quer prosperidade vai pedir para Deus lá. Porque prosperidade é um dom de Deus, ele dá a quem ele quer. Também não é pecado ser próspero. Não é pecado um cristão ser próspero. Que, primeiramente, o amor dele esteja em Jesus e ajudando os irmãos. Não é pecado ser próspero. Outra vez, tá lembrado não? Que te deram isso, fizeram aquilo, você estava morrendo, estava passando mal alguém de sua família e você não foi agradecer. Você foi discutir com o filho dele ou com a pessoa deles e não soube agradecer pela a bênção que Deus enviou ele para te dar. Nós somos ingratos. Tem 80 mil, agora não tem mais não, porque o campo está vazio. 80 mil ou mais, louvando aos deuses dele, glorificando aos deuses dele. Enquanto uma pessoa está vendo um irmão lutando para pregoar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas. Está vendo que línguas não é brincadeira, mas tem gente que brinca de falar de línguas, língua da carne, mas quando Deus te usa em línguas, deixa Deus te usar, que você não segura não, você está sendo reedificado com Deus, que é o fogo do Espírito Santo. Você entendeu? Você agradeceu? Tem tantos lá adorou os Deus dele e disse, olha aqui, vai lá agradecer naquele dia daquela festividade. Olha aqui, meu santo ou minha santa. Olha, não estou falando em imagem nenhuma, estou apenas falando. Olha aqui, meu santo pedaço de pau, ou pedaço de ferro, ou a parede, ou um buraco que eu cavei aqui, que eu fiz um voto. E esse voto que eu fiz aqui, enterrei isso aqui, tu me desse a vitória do meu time. Deus não tem nada a ver com isso. Não te deu, foi um acaso. Um dos dois tinha que ganhar. E o outro que fez tanto voto que não ganhou? Como é que fica?
e não sabe agradecer a Deus pelo Espírito que o Senhor tem lhe dado, pela saúde que o Senhor tem lhe dado. Não sabe agradecer a Deus, sabe por quê? Pela porta do emprego que está ganhando um salário bom, dando o melhor para os seus filhos e para sua esposa, para sua família, que isso aí eu dou glória a Deus. Isso aí, isso é maravilhoso. Deus lhe deu o melhor. Um pouco ainda. Me perdoe, viu, irmãos? Olhe bem. Você foi agradecer a Deus? Você foi agradecer a quem nem merece, a quem nem sabe o que é. Tem vezes que até o diabo que está escondido por trás daquele lá, ele está dizendo, aí, tá me adorando. Irmão, tudo que há na terra é de Deus. Todos que têm fôlego de vida, o salmista falou, louve ao Senhor. Todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tem fôlego de vida, adore a Deus, louve a Deus. E esse homem chegou aqui aos pés de Jesus aqui, ó, que eu falei, tantos milhões lá, mas quando veio o meu like, diz assim, ó, não dá like a esse camarada não, que daqui a pouco ele está enricando também aí e está enchendo o bolso de dinheiro, está comprando isso, aquilo, está fazendo ostentação. Longe de mim, Satanás. Eu sendo abençoado por Deus, você vai ser também. Porque o que eu comer, você come também. E a igreja do Senhor vai ser mais e mais abençoada. E vamos enviar mensageiros. Enviar quem? Enviar missionários para anunciar o evangelho, aquele lugar o qual aceita a palavra. E a palavra não entrou lá ainda. Não pense que Deus me abençoando, eu vou te mandar para... esqueci o nome dele agora. Do baixinho lá da Coreia do Norte, não. Que ele vai cavar uma valeta e matar tu. Mas quando nós estamos que nem Paulo, que dizemos assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Olha o que esse homem fez, que coisa linda. Que coisa linda. Caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Ele já podia se aproximar de Jesus e cair aos pés de Jesus, que ele não tinha mais lepra. Não tinha mais lepra. E este não era nem judeu, era samaritano. É isso que eu estou dizendo para você. Tem vezes que a pessoa não é cristão aí fora, mas tem um coração melhor do que muitos cristãos. Abençoa a igreja do Senhor mais do que muitos cristãos. Abençoa você mais do que muitos cristãos. Ele quer ver a casa do Senhor pregando a palavra com ousadia. Ele quer ver um verdadeiro evangelho genuíno. Não, agora, sendo que muitos não estão fazendo isso, porque estão vendo muitos pastores ladrões, lobos, roubando os dinheiro das igrejas. Mas eu digo para você, meu amigo, não olhe para isso não, porque já tem pastores que faz e cumpre, fala e cumpre a palavra. Se ele diz que é para a obra do Senhor, é para a obra do Senhor. Ainda existe. Eu não estou dizendo que eu sou esse não, viu? Mas pretendo ser. Porque a igreja do Senhor tem que marchar. Tem que marchar. Tem que marchar. Nós então vamos vendo aí as religiões crescendo. Quase alcançando a maior religião que eles falam do mundo, que é o cristianismo. Que cristianismo não é religião. E nem é seita.
são seguidores de Cristo. Mas os escândalos que estamos dando aí, que muitas pessoas estão dando aí, está pior do que aquele que não é cristão, que tem caráter, tem moral. O que está faltando nele é só a unção de Deus. Que nem Cornélio. Cornélio dava muitas esmolas. Cornélio abençoava o pessoal. Cornélio tinha muito amor no coração. Cornélio era uma bênção. Cornélio era rico. Mas o que aconteceu? Ele ajudava tanto os outros, e Deus lá do céu viu as esmolas que ele dava, Deus lá do céu viu as maravilhas que Cornélio fazia, sem dar com a mão para que a outra veja. Ele dava por amor, ajudava quem pudesse. Também não ia dar o dinheiro dele todo aos outros, a um vagabundo, não. Ajudava quem necessitava, aquele mais carente, fazia com muito amor. Foi que Deus falou para Pedro, mostrou numa visão, um lençol cheio de animais quadrúpedes, de 4 patas, um lençol enorme, cheio. E Pedro viu da varanda uma visão, e aquela voz que disse assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro falou: Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Aí Jesus falou novamente com ele: como é que podes tu chamar imundo aquilo que eu purifiquei? Vai à casa de Cornélio e unge ele, e unge os outros que estão lá, que todos eu tenho escolhido para minha obra. Quando Pedro chegou lá, que ungiu ele foi batizado com o Espírito Santo e foi cheio do poder de Deus. Vocês entenderam, meu amado? Muitas pessoas aí não são cristãos, mas ele ajuda com amor e não conhece a palavra. Bom é que conhecesse a todos conhecessem, né? Mas muitos já estão escaldados também por muitos escândalos que muitas igrejas, eu digo que eu faço parte dessas igrejas também, pentecostais, estão causando. Mas, primeiramente, são as igrejas, não todas, igrejas gospels. Agora a igreja não tem mais tinta não, aqui é a igreja preta. Se a igreja branca por dentro é branquinha, alva, ainda acontece a podridão. Ainda acontece o pastor olhando para outra pessoa, ou a irmã dando em cima de outro irmão, ou a mão alisando a outra. Ainda mais numa igreja preta, todo escuro. Só uma luzinha como que fosse de um salão, não, de casa de show, né? Olha mais o que foi que ele falou o que foi que Jesus falou. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Está vendo que Jesus mandou ele e já sabia que ele ia ser limpo no meio de caminho. Isso é um santo maravilhoso. Que foram os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse. Deixa eu tirar. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma pessoa que não era nem cristão, que não cria nem Deus, uma pessoa que era inimigo, samaritano era inimigo, e ele era samaritano. Ele disse: só aquele que é inimigo dos judeus, o qual faço parte, que veio me agradecer, e o meu povo não veio me agradecer, vai. Agora eu profetizo para você: vai, a tua fé te salvou. Mas agradeça a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.
Amanhã, com a permissão do Senhor Jesus, eu faço live. Não todo dia, um dia sim, outro não, para o YouTube. Amanhã eu já faço para o Facebook. Amém? Eu me chamo Pastor Daniel Nascimento. Programa Palavra da Verdade. Estou aqui no DDD 199 8325 3546. Talvez alguém falou alguma coisa de mim aí, eu tenho alguma coisa escondida de mim, e eu falo para você, você diz assim, ó pastor, mas tu não é santo, não sou, perfeito não sou cheio de falha, cheio de erro, mas tento me consertar a cada dia, a cada 2 vezes ao dia, eu caio de joelho pedindo perdão ao Senhor pelas minhas falhas, e pelas falhas dos meus filhos, e pelos meus pecados que são inúmeros, amém? E pelos seus pecados. Deus abençoe. Deixa o like, meu amado, deixa o like, se inscreva no canal, para que tenhamos força e vamos evangelizar esse povo que ainda não conhece a palavra. E se eu for bem abençoado por Deus, que eu creio que o Senhor tudo pode fazer Ele querendo, não pense que eu vou te mandar para o baixinho lá, para a Coreia do Norte, não. Mas uma hora nós vamos entrar lá. Uma hora nós vamos entrar lá. É lá que nós vamos entrar. Nem que seja pelas fronteiras, furando seca. Pregar, anunciar a palavra, a verdade com ousadia, embora que depois tome um tiro na testa. Mas fica mais velhinho, é? Não, a hora que o Senhor mandar. Porque essa divisa vai cair. Vamos lá, Paquistão. Não vamos falar dos deuses dele, não vamos falar dos profetas deles. Não, nós vamos falar do profeta verdadeiro. Que salva, cura, liberta e leva para o céu. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, graças nós te damos, meu Pai, dá a noite de paz a todos esses que estão ouvindo, que vão ouvir essa palavra. Ó Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, meu Pai, toca no coração desse irmão, para deixar um like para o teu servo, para ajudar o teu servo no like, na visualização. Ó Senhor, assine o canal, para que esse pessoal venha assinar o canal, ajudando o teu servo, para ir nessa caminhada, fazendo a tua obra, segundo a tua vontade, Senhor. Toca nesses corações, e eu já te agora agradeço e creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém.